Quando você, como uma mulher de Deus, conhece um homem, aquele que você crê que Deus está colocando no seu caminho para se casar, uma das maneiras de ter certeza de que ele é a pessoa certa é a forma como ele se identifica com você. O que isto significa? Significa que, por mais que você tenha a responsabilidade de orar e se preparar para fazer essa jornada com o homem certo quando ele vier, há coisas que essa pessoa deve fazer para confirmar que ela realmente é quem Deus preparou para você. Lembre-se de que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22, "O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor." Muitas vezes olhamos para este versículo e o usamos para falar com as mulheres. Contudo, devemos também observar que neste versículo há responsabilidade tanto para o homem como para a mulher. Você, mulher cristã, tem o seu caminho, e ele, seu futuro marido, tem o dele. E você saberá que ele é quando ele se identificar com essas características, assim como ele reconhecerá você quando você se identificar com as suas. Então, quais são algumas dessas características e como seu futuro marido se identificará para você? Aqui estão algumas maneiras comuns pelas quais o homem certo será guiado por Deus para se revelar a você como seu futuro marido. Primeiro, ele se identificará diante de você pela responsabilidade que corresponde ao papel de marido antes mesmo de se tornar um. O que isto significa? Você deve entender que um título não significa necessariamente algo para um homem. Embora a maioria das pessoas só se torne séria quando assume oficialmente uma função, isso não é um verdadeiro sinal de responsabilidade, mas pode ser uma prova de que essa pessoa não é adequada para essa função. No entanto, isso diz muito sobre a sua paixão pela função quando uma pessoa naturalmente se envolve de todo o coração antes de ser nomeada para essa posição. Deixe-me explicar melhor. Vejamos Davi na Bíblia. Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai no deserto, não havia ninguém cuidando dele, o encorajando ou mesmo o motivando. Ele estava sozinho. Como pastor de ovelhas, ele entendeu que era esperado dele proteger e sustentar as ovelhas. Então, quando um leão e um urso atacaram, ele não fugiu e se escondeu. Ele se levantou e protegeu as ovelhas. Mesmo depois de Davi ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, ele simplesmente voltou ao deserto para continuar cuidando de suas ovelhas. Se alguma coisa tivesse acontecido com as ovelhas, Davi poderia facilmente ter voltado para casa para testemunhar que escapou do mal. Mas ele arriscou sua vida pelo bem de suas ovelhas, não porque quisesse ser aplaudido, mas porque realmente se importava com elas. Deus estava observando isso, e aqui estava sua conclusão que podemos ver em Atos capítulo 13, versículo 22. "E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." Deus estava observando um jovem colocar sua vida em risco por suas ovelhas. Então, quando Davi saiu ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar a eles a comida enviada por seu pai Jessé, Deus estava observando o desejo puro no coração de Davi de tirar a vergonha da derrota de toda a nação. Na mesma fé, Deus também levará seu futuro marido a se identificar, mostrando as características que o marido deve ter. Ele não vai esperar vocês se casarem para mostrar essas virtudes. Ele demonstrará muito antes disso. Nos casamentos bíblicos, demonstrar o papel como um marido não significa que ele se torne completamente responsável por todas as suas necessidades. Embora possa ser seu futuro marido, ele ainda não é tão responsável por você como será quando de fato se tornar seu marido. Digo isso porque testemunhei mulheres cristãs cometerem um erro aqui. Elas caem em relacionamentos errados porque fazem de alguém seus maridos antes do tempo. Elas acreditam que, uma vez que ele é capaz de atender às suas necessidades, ele é o escolhido. Algumas mulheres determinam seus relacionamentos e lealdade quase como um leilão para quem paga mais. Por quê? Elas não querem trabalhar por conta própria e assumir responsabilidade de nada. Este não é o caráter de uma mulher de Deus ou de uma mulher com quem um homem cristão deveria se casar. Todos os outros membros da sociedade podem dizer ou pensar que isso é normal, mas não é. Veja Ruth como exemplo. Ela conheceu Boaz quando saiu para comprar comida. Quando Boaz a viu, ele se identificou para ela.
assegurando que ela tivesse comida suficiente antes de voltar para casa. Quando ela chegou no dia seguinte, Boaz instruiu seus homens a facilitarem o trabalho dela. Observe que ele não apenas pediu a ela que ficasse em casa enquanto ele providenciava a comida. Ela teve que ir para o mesmo local de trabalho que ele e a apoiou em seu trabalho, garantindo que ela tivesse mais do que o suficiente para levar para casa. Além disso, Noemi, que era sogra e mentora de Ruth, identificou essa qualidade em Boaz e rapidamente orientou Ruth a tomar as medidas certas para participar do processo com ele. Ruth fez o que lhe foi dito e isso levou ao casamento deles, alistando assim Ruth, uma mulher moabita, na árvore genealógica de Jesus. Outra maneira do seu marido se identificar com você é tomar as medidas necessárias em sua direção e ser capaz de responder às suas próprias ações positivas correspondentes. É verdade que o homem liderará um relacionamento bíblico e sólido, porém também é importante saber que a mulher tem um papel no processo de namoro e deve cumprir isso para que o relacionamento seja equilibrado. A maioria dos homens muitas vezes não sabe ler as respostas de uma mulher. Trata-se de ser maduro o suficiente para dar o passo certo como homem em relação a uma mulher e ser capaz de dizer se ela deseja que você continue o processo de conquista. Veja bem, se o homem está em um namoro, mas a mulher não está sendo ativamente participativa, o relacionamento pode não dar certo. Ela não está interessada em estar com ele, pelo menos não naquele momento. Se alguém quer estar com você, é fácil perceber que essa pessoa quer você na vida dela. Ruth e Boaz não usaram palavras quando o relacionamento deles começou. Boaz começou a agir como um marido responsável e Ruth percebeu como ele estava sendo gentil e prestativo. Ruth então contou como Boaz estava agindo a Noemi, sua mentora, que simplesmente disse a ela para tomar a ação correspondente. Quando Ruth fez o que Noemi aconselhou, Boaz sabia o que suas ações significavam e confirmou isso tomando as medidas apropriadas para se casar com ela. Portanto, se este homem não está procurando você ou respondendo ao seu convite positivo para manter um relacionamento, isso significa que ele não está se identificando como seu futuro marido. Você não deveria perder seu tempo com essa pessoa. E, por último, um homem é seu futuro marido se ele se identificar com você pelo compromisso total de te ajudar a alcançar o futuro que Deus te deu. Não deixe ninguém te enganar. O casamento pode realmente ser o paraíso na terra se você estiver com a pessoa certa e vocês dois fizerem isso corretamente. As provações são reais. Tentações e competições virão. Haverá dias bons e dias ruins. Então, o tipo de pessoa que você tem ao seu lado vai determinar muito sobre como serão esses dias. Ou seja, se Deus está te chamando para ter um futuro conjugal com esse homem, ele terá características que farão você se sentir em paz e te incentivarão a crescer. Seu futuro marido estará naturalmente comprometido com seu progresso espiritual e geral. Ele estará interessado não apenas em atender às suas necessidades físicas ou financeiras, mas também às suas necessidades espirituais e emocionais. Ele vai te amar por quem você é e vai te incentivar a crescer. Ele será paciente com suas fraquezas, mas desafiará você a expor as feridas não curadas em seu coração, bem como os padrões prejudiciais que você acomodou dentro de si ao longo dos anos. Seu futuro marido se identificará como o elo em sua vida entre quem você é hoje e quem Deus planejou que você seja no futuro. Você pode não entender isso a princípio, mas essa pessoa ajudará a iluminar sua vida e te dará o empurrão necessário para uma vida maior do que suas expectativas. Ele vai orar e estudar a Bíblia com você. Ele servirá a Deus com você, trilhará o caminho da santidade e da pureza e te ajudará a alcançar seus objetivos, ao mesmo tempo que tornará a jornada mais fácil por meio de um companheirismo saudável. Você está em uma caça ao tesouro e cada passo te aproxima de um baú de riquezas inimagináveis. No reino do amor, esse baú é a pessoa que está diante de você. Sim, Deus a colocou em sua vida com um propósito. E não foi por um mero acaso, mas por vontade divina. Agora vamos falar do que realmente importa. Aqueles momentos em que você fica tentado a jogar a toalha, a ir embora quando as coisas ficam difíceis. O problema é o seguinte, meu amigo e minha amiga. Deus não quer que você desista dessa pessoa ainda.
se Ele uniu vocês dois em primeiro lugar. Pense nisso como uma missão, uma tarefa do Todo-Poderoso. Seu relacionamento não é apenas um momento passageiro, é uma jornada proposital criada pelas mãos do próprio Deus. Em vez de ficar pensando nos aspectos negativos, mude seu foco para o grande plano que Deus tem para vocês dois. Você consegue ver ou sentir isso em seu coração? Confie em mim, está aí esperando para ser realizado. Aquela pessoa que você está pensando em deixar de lado pode ser alguém que ajudará você a chegar no seu destino. O vaso através do qual Deus pretende abençoar abundantemente a sua vida. Portanto, seja paciente e confie no processo. Suas bênçãos fluirão quando você persistir com fé inabalável. Agora, vamos falar sobre promessas. Aqueles compromissos sagrados que assumimos na presença de Deus e das pessoas que amamos. Se você é casado, não há espaço para negociação. Vocês fizeram um voto, uma aliança de apoiar um ao outro nos bons e maus momentos. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando entrou nessa conexão, você deu a sua palavra para ser fiel, assim como Deus é fiel conosco. Pense na tristeza e na devastação que sua partida pode causar. Pense em como sua decisão poderia alterar o curso da vida dessa pessoa. É uma responsabilidade pesada. Deixe que suas escolhas sejam influenciadas por aquele que melhor conhece o seu caminho, o próprio Deus. Se Ele te levar a ficar, saiba que é para o seu bem no final. Os sinais sobrenaturais de Deus em seu coração não devem ser menosprezados. Eles são um testemunho do seu plano divino, do seu amor inabalável por você e do desejo dele de ver você florescer em todos os aspectos da sua vida, especialmente nas questões do coração. Então aguente firme, seja paciente e confie no processo, pois no tempo de Deus sua história de amor se desenrolará como uma bela obra-prima. E para reforçar essas verdades, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, deixe Deus ser seu guia nas questões do amor, e você encontrará paz e realização além do que você possa imaginar. Você pode se perguntar: será que Deus realmente nos quer juntos? Essa é uma questão que passa pela cabeça de inúmeros cristãos solteiros. No entanto, o primeiro sinal que pode estar faltando está bem diante de seus olhos: interesse mútuo. Sim, parece óbvio, mas muitas vezes isso é esquecido. O plano de Deus para a sua vida amorosa muitas vezes começa com o sentimento de atração mútua. Deus raramente traça um plano de relacionamento antes que ambos os corações estejam na mesma página. A segurança que você busca ao conhecer seu destino amoroso é uma via de mão dupla. Tudo começa com você expressando seus sentimentos para quem conquistou seu coração. É nesta vulnerabilidade que a vontade de Deus muitas vezes começa a se revelar. Ao se abrir, você perceberá se o coração da outra pessoa bate em harmonia com o seu. Quando há interesse mútuo, compromisso e desejo compartilhado de nutrir o relacionamento, esses são os momentos em que a presença de Deus é sentida mais profundamente. É como se Ele estivesse sussurrando: Este é o meu plano para você, meu filho. É fácil declarar amor quando tudo é um conto de fadas de felicidade, namoros, risadas, presentes e abraços sem fim. Mas o amor verdadeiro, do tipo que Deus ordena, é algo mais profundo. Ele requer esforço, comprometimento inabalável e disposição para fazer sacrifícios. E se a beleza externa pela qual você foi atraído desaparece de repente? E se a vida lançar desafios imprevistos em seu caminho? Você amaria essa pessoa com o mesmo fervor que amava no início? Como cristãos, não estamos imunes à imprevisibilidade da vida, mas temos a promessa de superar todas as tempestades que surgirem em nosso caminho. Então, por que você se apaixonou por essa pessoa em primeiro lugar? Foi apenas a aparência física ou foi algo mais profundo, enraizado no caráter e no espírito dela? Veja, os sinais sobrenaturais de Deus muitas vezes vêm de dentro, das profundezas do seu coração. Não se trata apenas de emoções passageiras,
mas das qualidades duradouras do amor: paciência, bondade, perdão e compromisso inabalável. Esses sinais não estão escritos nas estrelas, mas gravados na própria estrutura do seu ser. Na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, nos lembra o que o verdadeiro amor implica. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando você sente essa conexão profunda em seu coração, quando vê essas qualidades duradouras em alguém, considere isso um sinal sobrenatural de Deus. É a maneira dele de dizer: vale a pena lutar por esse amor. Meu amigo e minha amiga, reconheça os sinais dentro do seu coração, pois eles são os sussurros do plano de Deus para a sua vida amorosa. Quando o interesse mútuo, o compromisso e o amor verdadeiro se alinham, você descobrirá que a mão de Deus está te guiando em direção a um amor perfeito para suportar as tempestades da vida. Abrace esses sinais, alimente o amor em seu coração e observe o plano divino de Deus se desenrolar diante de seus olhos. O que atraiu você nessa pessoa primeiro? Foi o charme exterior, a riqueza, a inteligência, a fama? Esses atributos podem ter inicialmente capturado sua atenção, mas nunca deveriam servir como alicerce do seu amor. Eles são passageiros, como areia escorregando por entre os dedos quando as provações da vida batem à sua porta. Então, quando surgem desafios, quando o caminho fica difícil, você desiste? É realmente isso que Deus deseja de você? Talvez você tenha se encontrado em um estado de turbulência interna, sem saber se deve persistir ou desistir. Não tema, pois a clareza pode ser encontrada nas páginas sagradas da Bíblia, na passagem de 1 Coríntios capítulo 13 que acabamos de ler. Estas palavras, meu amigo e minha amiga, não são apenas versos poéticos, elas são um modelo do amor aos olhos de Deus. O amor é paciente, é gentil, não é invejoso e não se vangloria. Não está enraizado em desejos egoístas ou facilmente irritado. O amor se alegra com a verdade, suporta todos os fardos, acredita no melhor, espera na adversidade e resiste às tempestades da vida. Agora, quero que você se lembre da história de José, o homem que enfrentou provações e tribulações, mas que acabou ocupando uma posição de grande honra e autoridade. A jornada de José foi repleta de desafios, mas cada um deles foi um trampolim que o conduziu ao seu destino divino. Da mesma forma, quando Deus une duas pessoas, Ele nem sempre pavimenta o caminho com facilidade e conforto. Em vez disso, Ele permite que as provações testem e refinem o seu vínculo, tornando-o mais forte do que nunca. Certamente os relacionamentos devem ser repletos de alegria, risos e momentos maravilhosos. Mas é quando vocês enfrentam as adversidades juntos e ficam ainda mais próximos que vocês podem ter certeza de que a mão de Deus está trabalhando. Esses desafios não têm como objetivo quebrá-los, mas transformá-los em um casal mais forte e resiliente. Vamos refletir um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Apesar do comportamento imprudente do filho e da traição à confiança do pai, ele nunca deixou de amá-lo. O amor de Deus por nós é semelhante, é inabalável e ilimitado. A pessoa que você está considerando pode ter te magoado profundamente, mas lembre-se de que muitas vezes ferimos a Deus através de nossas ações e mesmo assim seu amor por nós permanece inabalável. Portanto, mesmo que perdoar e seguir em frente pareça impossível, faça isso por amor a Deus. Cada encontro na vida tem um propósito, um plano divino, mesmo que não seja imediatamente claro para nós. As pessoas entram em nossas vidas por vários motivos, para nos ajudar a crescer, fornecer apoio ou cumprir uma função específica. Assim como Abraão serviu de cobertura para Ló, às vezes devemos proteger e elevar aqueles que nos rodeiam. E tal como Davi e Jonatas, podemos ser fontes de encorajamento e força uns para os outros.
A chave é olhar além das circunstâncias e dos sentimentos imediatos, reconhecendo que Deus tem uma tarefa única para cada relacionamento. Ao permitir que sua orientação te guie, você descobrirá que os sinais sobrenaturais em seu coração são um testemunho do plano divino de Deus. Então abrace a jornada, enfrente as provações juntos e confie no amor infalível de Deus. Pois no seu tempo perfeito vocês poderão descobrir que seus corações estão unidos por um amor que transcende o comum, um amor que só pode ser descrito como sobrenatural. Veja, a vida muitas vezes nos lança obstáculos e às vezes nos perguntamos se a pessoa certa algum dia entrará em nossas vidas. O período de espera pode ser desafiador, mas deixe-me dizer, há uma beleza inesperada em ser separado por Deus. Não importa a sua idade, meu amigo e minha amiga. Se Deus estiver no comando, a pessoa certa acabará te encontrando. Sua idade não definirá a sua história de amor. Lembre-se de que Sara já estava bem além da idade fértil quando deu à luz a Isaque. O tempo de Deus é sempre perfeito. Salmos, capítulo 27, versículo 14 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se no teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Salmo 27,14 nos lembra de esperar no Senhor e ter bom ânimo. Os desejos do seu coração serão cumpridos no tempo perfeito dele. Seja paciente e confie no processo. A jornada da vida não é uma corrida, e a comparação é especialista em roubar a nossa alegria. Seu caminho é exclusivamente seu, e está tudo bem se os outros parecerem estar se movendo mais rápido. Confie no plano de Deus para você. A pessoa certa verá você quando chegar a hora certa. Pense neste período de espera como uma preparação para uma aventura notável. Assim como um avião sobe contra o vento, você também está subindo, se tornando a melhor versão de si mesmo. E quando você menos esperar, essa pessoa entrará em sua vida. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sendo assim, não deixe que o período de espera roube sua alegria. Aproveite este momento para crescer, servir e amar a si mesmo incondicionalmente. Ao fazer isso, você se tornará a pessoa por quem seu cônjuge tem orado. Lembre-se de que sua história de amor está sendo lindamente elaborada pelo próprio Deus. Abrace a beleza inesperada de ser separado por Deus, e quando chegar a hora certa, a pessoa que Deus designou para você aparecerá na sua vida. Na grande história da sua vida, ter um cônjuge é sem dúvida uma bênção, um capítulo cheio de amor, companheirismo e sonhos compartilhados. Mas antes de entrar neste capítulo, existem pré-requisitos, valores e crescimento que Deus deseja que você abrace. Não se trata apenas de esperar que a pessoa certa apareça, mas também de se tornar a pessoa certa. O plano divino de Deus está se desenvolvendo e ele começa com o seu crescimento e preparação pessoal. Pense em si mesmo como uma semente plantada em solo fértil da vida, esperando para brotar em algo belo. Sua jornada não é sobre estagnação, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. Mergulhe nas profundezas do autoaperfeiçoamento. Explore as paixões que alimentam sua alma e leia livros que expandem seus horizontes. Essa fase de solteiro é o seu casulo e você está destinado a emergir como uma borboleta magnífica. Lembre-se, os parabéns são para todos e a sua vez chegará mais cedo do que você imagina. Não desanime com o passar do tempo. Em vez disso, aproveite a oportunidade de florescer. Seu futuro cônjuge, aquele que te amará mais do que você pode imaginar, irá te reconhecer quando você brilhar por si mesmo. É natural que as pessoas deem suas opiniões, questionem por que você ainda não casou, como se o seu valor fosse determinado pelo seu relacionamento. Mas deixe-me lembrar de uma verdade atemporal. O seu valor não é medido pelo seu estado civil, mas pela sua identidade em Cristo. Você foi criado de maneira incrível e maravilhosa, e cada aspecto da sua vida é orquestrado pelo Criador. Veja, há uma beleza em trilhar esse caminho sozinho, uma beleza que vem de ser separado para um propósito único. Assim como Deus separou os israelitas no deserto para prepará-los para a terra prometida, Ele está separando você agora para um propósito além de qualquer coisa que você possa imaginar. Estar sozinho neste momento não é uma maldição, é um compromisso divino. Pense nisso como uma fase de refinamento,
onde você é moldado na pessoa que Deus deseja que você seja. À medida que você se aproxima dele, ele revelará os planos dele para a sua vida. Deus, o Criador do universo, está criando uma história de amor só para você. Ele está orquestrando cada detalhe e em seu plano perfeito você encontrará seu par. A pessoa certa, aquela que irá te amar e te admirar com devoção inabalável, está sendo preparada pelas mãos do Todo-Poderoso. Da mesma forma que Deus está tão atento a você, você também precisa estar atento a si mesmo. Você é a menina dos olhos de Deus e não merece nada além do melhor. Você merece o tipo de parceiro que colocará sorrisos em seu rosto e te ajudará a cumprir seu propósito, não o tipo de pessoa que te levará para longe dele. Todo esse peso, se você decidir se contentar com alguém que não é a pessoa escolhida para você, será em vão. Assim como Deus valoriza você, ele valoriza a ideia de sua união cheia de alegria com a pessoa que ele escolheu para você. Seu coração é um tesouro e seu futuro marido ou futura esposa está destinado ou destinada a te valorizar. Não permita que os ecos da dúvida e da negatividade estraguem a obra-prima que Deus está criando em sua vida. Não deixe que as palavras das pessoas te pressionem. Continue vivendo sua vida e confie que Deus nunca irá te decepcionar. Ele nunca foi do tipo que volta atrás em suas palavras. Se Deus já conhece a pessoa certa para você, com certeza você se encontrará com ela em algum momento da sua vida. Basta você crer e confiar. Imagine sua vida como uma jornada na qual você avança constantemente. Você pode ter tropeçado ao longo do caminho, cometido erros e sofrido dores no coração, mas cada passo te levou mais perto da pessoa que Deus ordenou para você. Seu passado não define seu futuro. Ele serve apenas como um lembrete da maravilhosa graça de Deus. A vida é uma jornada e um processo. Continue seguindo em frente, e quando chegar a parada para o casamento, a pessoa certa verá você. A maioria de nós ficamos assustados por causa do tipo de vida que levamos no passado e por causa daquilo que achamos que não merecemos, como um casamento abençoado por Deus. Mas veja bem, meu amigo e minha amiga, a Bíblia nos fez entender que sempre que nos arrependemos dos nossos pecados, eles são esquecidos. Mas por que o diabo, que é o acusador, não quer permitir que você viva uma vida plena? Ele continuará fazendo você lembrar do seu passado. Aos olhos de Deus, você é uma nova criatura, livre das correntes do seu passado. Abrace o amor de Deus, confie no tempo dele e mantenha seu coração aberto para a linda história de amor que ele está escrevendo só para você. O amor de Deus não conhece limites e seus planos são perfeitos. Veja, a pessoa certa, aquela destinada a você pelo próprio Todo-Poderoso, não irá te julgar por seus erros do passado. Essa pessoa não foca nas cicatrizes ou nas manchas, pois carrega dentro de si os próprios atributos de Cristo. Aos olhos de Deus, você é perdoado, redimido e amado além da medida. Então aceite esse perdão, meu amigo e minha amiga, pois o seu passado não define o seu futuro. O diabo pode tentar plantar dúvida e medo em seu coração, mas lembre-se, ele é apenas um provocador de barulhos, uma voz que não deve ter poder sobre o seu destino. A pessoa certa está aí, esperando o momento perfeito para entrar em sua vida. Continue vivendo essa vida recém-descoberta em Jesus, andando em sua graça e misericórdia, e essa pessoa reconhecerá você quando chegar a hora certa. Alguns podem ter dito que você está destinado a ficar sozinho, mas as palavras deles não têm peso no grande plano de Deus para a sua vida. Aqueles relacionamentos anteriores que escaparam de seus dedos não eram para acontecer porque não faziam parte do plano perfeito de Deus. Mas agora é diferente. Seu futuro marido ou futura esposa está no horizonte e nenhuma força na terra pode tirar isso de você a não ser você mesmo. Então, enquanto aguarda ansiosamente a chegada dessa pessoa, concentre seu coração e sua mente nas coisas de significado eterno. Mergulhe mais fundo no seu relacionamento com Deus. Busque a sabedoria e a orientação dele. À medida que você se aproxima mais de Deus, sua alma será enriquecida e sua fé florescerá. É nesse processo de crescimento espiritual que a pessoa certa notará você. Ela será atraída pela sua luz, pela sua confiança inabalável no tempo de Deus e pelo seu compromisso com o autoaperfeiçoamento. Lembre-se, o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele está preparando você e seu futuro parceiro para uma história de amor que superará suas maiores expectativas. Confie na promessa de Deus sobre isso. Ao caminharmos pela vida, devemos nos apoiar nas Escrituras para obter força e incentivo.
Em Isaías, capítulo 43, versículo 19, está escrito: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Na verdade, Deus está fazendo algo novo, trazendo um amor para a sua vida que supera suas expectativas. Deus conhece os desejos do seu coração, mas também sabe quando é a hora certa. Assim como a fé de Sara foi testada, a sua também será. Mas lembre-se, é durante esses momentos de espera e confiança que seu caráter é refinado. Pense em você como um diamante precioso em formação. Os diamantes são criados sob imensa pressão, e quanto mais tempo demora, mais brilhantes se tornam. Seu período de espera está te transformando na pessoa que você precisa ser para seu futuro parceiro e permitindo que essa pessoa também seja moldada. A jornada para descobrir a pessoa certa é como um quebra-cabeça, e cada peça que se encaixa é um passo mais perto da obra-prima que Deus preparou para você. Vamos analisar isso juntos. Primeiro, o silêncio antes da sinfonia. Você já sentiu como se estivesse em uma encruzilhada sem saber qual caminho seguir? Aguente firme, pois nestes momentos de incerteza a orquestração divina de Deus está em jogo. Lembra da história de Elias? Ele ouviu a voz de Deus num sussurro suave, não em um redemoinho ou terremoto. Da mesma forma, Deus muitas vezes fala ao nosso coração quando a vida parece silenciosa. Esse anseio por companheirismo, esse anseio por amor, é um sussurro de Deus, dizendo que há uma linda história de amor em andamento. Segundo, abraçando a época da espera. O jogo da espera não é dos mais fáceis, não é? Mas não se preocupe, pois nesta espera você não está apenas marcando passo. Você está se transformando. Pense em um diamante forjado sob imensa pressão e calor. Da mesma forma, Deus usa esse período de espera para te moldar na melhor versão de si mesmo, te preparando para encontrar aquela pessoa que valorizará seu coração. E lembre-se, o tempo de Deus é tão certo quanto o nascer do sol. Quando o amanhecer surge, é um espetáculo para ser visto. Cada não que você encontra te aproxima do sim perfeito. Assim como a funda de Davi derrubou Golias, Deus usa portas fechadas para guiar você até as portas abertas. Quando os relacionamentos desmoronam, é um sinal de que a mão de Deus está direcionando você para algo muito mais extraordinário. Então aceite esses nãos com gratidão, pois eles estão moldando seu caminho para uma história de amor épica. 3. Quando as montanhas se movem. Aqui está uma pitada de sabedoria. A fé pode mover montanhas e também levar você à pessoa certa. Em tempos de provação, sua fé é testada, refinada e fortalecida. Pense nisso como uma sessão de treinamento divino, construindo você para ser resiliente, inabalável e pronto para a história de amor que Deus meticulosamente escreveu para você. Lembra como Moisés passou aqueles 40 dias e noites na montanha, buscando a Deus? Bem, sua jornada para encontrar a pessoa certa pode não ser uma montanha, mas é uma jornada de busca pela sabedoria de Deus e de descoberta de seu próprio coração. Através dos altos e baixos, dos desvios e dos avanços, você está se tornando a obra-prima que complementará a tela do seu parceiro. 4. Quando Deus revelar a pessoa certa, prepare-se para uma jornada inesperada. Imagine isto. Você conheceu alguém especial e a química é inegável. Mas fique firme, pois aí vem a reviravolta. Suas inseguranças batem de frente. É como um confronto de titãs, um confronto entre suas dúvidas e medos. Imagine um homem que tem medo de rejeição e uma mulher que tem medo de ser verdadeiramente conhecida. Suas inseguranças começam a dançar, quase como um tango, quando o homem reúne coragem para se aproximar. Mas espere, ela está se contendo, parecendo distante, provocando seu medo de rejeição. E agora ele está confuso, se sentindo rejeitado. É um loop, um ciclo que parece interminável. Uma dança desconcertante de inseguranças, certo? Agora, por que Deus projetaria uma configuração tão complexa? Por que não combinar almas que se harmonizam naturalmente? Bem, aqui está a genialidade disso. Deus está usando essa fusão de inseguranças para acender um fogo interior. Ele está incentivando vocês dois a enfrentarem suas vulnerabilidades e a descobrirem sua verdadeira fonte de força.
Quando você é levado ao limite da sua zona de conforto, você não consegue deixar de olhar para cima. Você é compelido a encontrar consolo em Deus, a confiar em suas promessas. Filipenses capítulo 4, versículo 13 ecoa em seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Este desconforto divino é um chamado para despertar, estimulando você a abraçar o fundamento inabalável de Deus. Veja, não se trata de mera compatibilidade, trata-se de um alinhamento divino. No redemoinho de inseguranças conflitantes, Deus está moldando vocês dois em uma versão mais forte e mais sábia de si mesmos. É como se Ele estivesse dizendo: ei, apoie-se em mim, confie em mim, pois sou a rocha sobre a qual seu relacionamento se firma. Então, quando você se encontrar preso na teia dessas inseguranças, lembre-se, isso é um convite divino. Deus está dizendo: aproxime-se de mim, busque refúgio no meu amor. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quinto, Deus revelará a pessoa certa quebrando primeiro o vidro das suas expectativas imaturas sobre o que é o amor verdadeiro. Imagine que você está segurando uma delicada estatueta de vidro com o rótulo Amor Perfeito. Você cuidou disso pela vida com o máximo de cuidado, acreditando que seu futuro parceiro realizará todos os seus sonhos e fantasias. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que o verdadeiro amor não é uma escultura perfeita e imaculada. Ele amorosamente tira aquela estatueta de suas mãos e permite que ela se quebre, fazendo voar lascas dos seus equívocos. Pode parecer uma dor de cabeça no início, mas lembre-se, Ele não está quebrando você para te deixar permanentemente quebrado. Ele está rompendo as barreiras que impediam você de experimentar o amor genuíno. Assim como um artista habilidoso usa os pedaços quebrados para criar um mosaico impressionante, Deus pegará os fragmentos quebrados de suas expectativas e montará uma obra-prima de seu projeto. Ele está levando você para longe do superficial e para as profundezas de seu propósito de amor. No Salmo 34, versículo 18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito quebrantado. Suas expectativas destruídas não são um sinal de sua ausência. Antes, são uma evidência de sua proximidade, uma preparação para a história de amor que Ele está orquestrando. Pense nisso como um quebra-cabeças. Cada peça representa uma lição aprendida, uma falsa crença corrigida, uma dor de cabeça curada. Ao juntar essas peças, você forma uma imagem que reflete a intenção de Deus para a sua vida amorosa. O verdadeiro amor não é retocado ou encenado, é genuíno e duradouro. Então abrace o processo, permita que Deus remodele sua compreensão do amor, deixe de lado as fantasias que não se alinham com a sua vontade. Ao se libertar dos fragmentos de suas expectativas, você abre espaço para que o plano divino de Deus se desenvolva. E lembre-se, o quadro que Ele está pintando é muito mais impressionante do que você jamais poderia imaginar. Quando chegar a hora de Deus revelar a pessoa certa, você perceberá que os pedaços quebrados foram essenciais para construir um amor que resiste às provações e abraça as imperfeições. Não é um romance perfeito. É um amor que permanece forte, firmemente enraizado na graça inabalável de Deus. Portanto, mantenha seu coração aberto, deixe de lado os pedaços quebrados e confie no artista que está elaborando cuidadosamente sua história de amor. A pessoa certa está lá, sendo moldada e refinada assim como você. E quando vocês dois finalmente se unirem, será um amor que foi testado, fortalecido e perfeitamente revelado através do quebrantamento. Sexto, na intricada trama de sua jornada em direção ao amor, há um propósito divino nesses momentos de estresse e vulnerabilidade. É como se Deus, o mestre tecelão, estivesse habilmente elaborando um retrato do seu coração, usando o fio dos seus desafios para revelar a versão mais autêntica de você mesmo antes de te apresentar à pessoa certa. Imagine esse processo como um escultor esculpindo as arestas de um bloco de mármore para revelar uma obra-prima.
Estas situações estressantes servem como espelho, refletindo não apenas seus pontos fortes, mas também suas imperfeições. É como uma maneira de Deus dizer: antes de te unir àquele que foi destinado a você, vamos iluminar esses cantos ocultos da sua alma, aquelas partes que você nem sempre pode exibir com orgulho. Abrace esses momentos, por mais desafiadores que sejam, porque eles são uma prova da profundidade do amor que te espera. Considere este cenário. Você se encontra em meio a um desentendimento, se sentindo exposto e vulnerável à medida que suas falhas são reveladas. No meio desse desconforto, é oferecida uma escolha: se esconder atrás de uma fachada ou permanecer corajosamente, reconhecendo a sua humanidade. Se você escondesse suas vulnerabilidades, construiria uma base sobre a incerteza. No entanto, ao enfrentar esses desafios de frente, você cria um vínculo inquebrável. É um amor que resiste aos testes da imperfeição porque vocês negavam juntos essas tempestades. Sejamos honestos, nenhum de nós é perfeito. Somos seres totalmente imperfeitos, um mosaico de experiências e emoções. E é exatamente por isso que o amor é tão extraordinário. Quando você inicia um relacionamento, não se trata de apresentar uma fachada impecável. Trata-se de revelar o seu eu genuíno, com defeitos e tudo. Através desta revelação, você e a pessoa certa experimentarão um amor que transcende a superficialidade, um amor ancorado na aceitação das imperfeições um do outro. 7. Deus revela a pessoa que está destinada a você através de uma série de circunstâncias desafiadoras. Imagine isto. Você é como aquele pedaço de metal bruto, e as provações da vida são a forja onde a transformação acontece. Assim como um ferreiro habilidoso martela o metal, as dificuldades que você encontrar irão refinar vocês dois. É como uma dança divina onde seu vínculo fica mais forte em meio às chamas. Colossenses capítulo 3, versículo 14 ressoa profundamente aqui. Acima de tudo, revesti-vos do amor que nos une em perfeita harmonia. À medida que vocês enfrentam as tempestades de mãos dadas, seu amor se torna um vínculo inquebrável que harmoniza suas almas. Pense nisso como uma grande aventura. Vocês dois são exploradores navegando pelos terrenos acidentados da vida. Esses caminhos pedregosos e subidas íngremes são oportunidades de crescimento, incentivando vocês a confiar uns nos outros e na orientação de Deus. É como subir uma montanha juntos. Os desafios tornam a chegada ao topo ainda mais emocionante. Imagine seu relacionamento como uma linda tapeçaria. Cada fio representa uma provação que vocês venceram juntos, entrelaçada em uma obra-prima que conta sua história única. Assim como um artista habilidoso mistura meticulosamente as cores para criar uma pintura deslumbrante, Deus entrelaça suas experiências para criar uma história de amor verdadeiramente notável. O amor está no ar e você está pronto para comprometer o resto da sua vida com essa pessoa incrível com quem você está namorando. Você realmente sente que essa poderia ser a escolhida. Tudo parece estar certo. Você sonhou em conhecer essa pessoa e não consegue acreditar que tudo está se desenrolando de uma forma tão linda. Vocês estão tão apaixonados que não conseguem evitar o desejo de estar perto um do outro o tempo todo. Você compartilha os mesmos valores e crenças, e isso quase sempre parece bom demais para ser verdade. Às vezes, você pode até sentir que está prendendo a respiração e torcendo para que nada de ruim aconteça entre você e o seu novo amor. A verdade é, no entanto, que não existe um único relacionamento nesta terra que não venha com a sua grande parte de desafios. Todos os relacionamentos têm altos e baixos. Quando vocês estão apenas se conhecendo, esses altos e baixos podem fazer você questionar se está no relacionamento certo. Você pode até sentir que talvez esteja errado sobre essa pessoa e comece a questionar tudo o que sabe sobre ela. O que acabará acontecendo, na verdade, é que esses problemas no relacionamento o tornarão mais forte ou poderão acabar pelo rompimento. Você vê que os problemas entre dois pombinhos não são apenas inevitáveis, mas também desempenham um papel fundamental para tornar o relacionamento mais forte. Você sabia que se estiver dando um nó entre duas cordas, se puxar as duas cordas em direções opostas, você na verdade tornará o nó mais forte? É o mesmo princípio para os relacionamentos.
quanto mais testes um relacionamento passa, mais alongamento ele passa e mais forte o vínculo entre vocês dois se tornará. É claro que estamos assumindo que ambas as cordas são fortes. Se alguém estiver fraco, ele se romperá e o nó não vai durar. Da mesma forma, nas relações, ambos devem estar empenhados em fazer com que tudo funcione. Ambos devem estar comprometidos em amar um ao outro, apesar de enfrentarem desafios. É por isso que Deus permite desafios nos relacionamentos. Esses tempos difíceis conseguem trazer à tona o verdadeiro caráter de uma pessoa. A verdade é que você não pode afirmar que seu parceiro é paciente se não viu como ele reage em uma situação que o leva ao limite. Pode parecer loucura imaginar que Deus, que é nosso amoroso Pai Celestial, na verdade permitiria situações contrárias em nossos relacionamentos. Alguns podem argumentar que, de acordo com o livro 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Deus não pode permitir que essas situações que trazem confusão aconteçam. O versículo nos diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. No entanto, é importante entender o contexto desse versículo. Paulo estava abordando a confusão que surgia da forma como as reuniões da igreja estavam sendo conduzidas. Ele estava tentando orientar a igreja, apontando que algumas atividades dentro da reunião traziam uma sensação de desordem e que essa não era a maneira de Deus fazer as coisas. Embora Deus nem sempre seja o autor da confusão, ele certamente a usa para um certo bem. Temos numerosos exemplos na Bíblia de Deus usando a confusão para o bem do seu povo. Você acha difícil de acreditar? Aqui estão alguns exemplos. A Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículos 5 ao 7, podemos ver: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Deus causou confusão porque sabia que o povo estava construindo a Torre de Babel pelos motivos errados. Outro exemplo de Deus permitindo confusão em uma situação é encontrando em Êxodo capítulo 14, versículo 1 ao 4, onde Deus apresenta um plano para confundir o faraó, fazendo-o pensar que os israelitas estavam presos no deserto. Isso atraiu o faraó, eventualmente levando à morte de seus exércitos quando eles se afogaram no Mar Vermelho. Vejamos então o que o Senhor disse a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim eles o fizeram. Também em Êxodo capítulo 14, versículo 24, nos diz: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Deus permitiu a confusão para que pudesse derrotar os inimigos dos israelitas. Por mais irônico que possa parecer, a confusão também traz clareza. No momento em que uma pessoa sente essa confusão, ela imediatamente começa a buscar uma resposta. A confusão naturalmente obriga você a fazer perguntas e entender melhor a situação. Esse processo de busca traz maior clareza e ajuda você a entender coisas que você nem sabia que precisava entender. Deus também pode permitir esse tipo de confusão em seu relacionamento. A confusão dentro do relacionamento pode surgir na forma do seu parceiro fazer algo que parece tão estranho que você não acredita que essa é a mesma pessoa que você está namorando. Quando esses momentos chegarem, você se verá fazendo muitas perguntas e começará a pensar se realmente conhece essa pessoa ou não. A confusão tirará sua cabeça das nuvens e o levará à realidade de quem é seu parceiro e de que essa pessoa não é um ser humano perfeito. A confusão antes de se comprometer no casamento é melhor que a confusão que surge enquanto você está casado. Isso vai testar o nível de comprometimento de vocês dois com o relacionamento. Alguns podem fugir para salvar suas vidas quando surge uma confusão, mas quem realmente te ama fará exatamente o contrário. Esses pequenos esforços são o que tornam o relacionamento mais forte e significativo. Circunstâncias difíceis conseguem expor o que realmente está em seu coração ou no coração do seu parceiro. No processo, você terá uma ideia melhor do relacionamento com o qual está comprometido.
Deus também permitirá que isso ocorra quando você encontrar alguém, porque isso também não só traz clareza, mas também os fortalece. Relacionamentos, especialmente como casamento, vão testar as suas emoções. Você passará por momentos em que há turbulência nele. Pode chegar a um ponto em que você não mais ama essa pessoa especial em sua vida. Mas Deus usa as tribulações no início dos relacionamentos para criar memórias que trarão certeza. Você percebe no início de um relacionamento que se, por exemplo, você tiver um mal-entendido sobre finanças, isso pode ser considerado um tipo de problema. Se você conseguir superar essa situação, isso pode gerar confiança nessa pessoa, porque você passou pela fase adversa e superou com evidências de que essa pessoa é realmente uma pessoa confiável. Quando você se casar, terá essa certeza que juntos irão ultrapassar as dificuldades financeiras. Por outro lado, se a pessoa que você pensava ser a única está apenas fingindo, a turbulência também se revela como sua face. Às vezes Deus permite confusões e adversidades para que Ele possa expor o nosso inimigo interior. Por exemplo, Deus pode permitir que você seja demitido de seu emprego luxuoso. Pode parecer doloroso e até injusto, e você pode fazer muitas perguntas a Deus. O que pode ficar mais claro com o tempo, porém, é a maneira como seu parceiro responde. Ele pode repentinamente começar a se afastar do relacionamento ou talvez parar de mostrar o mesmo respeito que costumavam demonstrar, talvez até pedindo para terminar o relacionamento. Neste momento de fase difícil, Deus expõe o verdadeiro coração do seu parceiro e, ao mesmo tempo, salva você de uma vida inteira de dor que pode ter sido causada pelo comprometimento com um tipo errado de parceiro. Portanto, se você encontrar momentos difíceis em seu relacionamento, pode ser difícil aceitar porque você sente que está com um homem ou a mulher dos seus sonhos. Mas o melhor é pedir ao Senhor que te guie para que, se vier uma situação contrária e que tenha a permissão dele, você realmente consiga identificar o que o Senhor está querendo lhe alertar. Permita que tudo siga seu curso, porque agora você entende que isso trará clareza ao seu relacionamento e dará para ambos uma base mais forte. Deus estará presente e lhe guiando neste relacionamento, e em todas as situações, sendo boas ou ruins. Fique em paz e confie, firmado no que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.